Abra sua Bíblia em Lucas 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu vou correr. Obrigado, David. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, todos acharam? A partir do verso 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite. Meu Deus, isso só é possível porque o Senhor permitiu que nós vivêssemos nesse dia. Abrimos os olhos pela manhã e contemplamos a vida. A tua misericórdia, a tua graça foram derramados sobre nós, mais um dia, mais uma vez. Por isso nós queremos expressar a nossa gratidão. Passamos o dia, o Senhor cuidou de nós. O Senhor nos abençoou, nos supriu, nos alimentou, nos vestiu. E agora, meu Pai, estamos aqui na tua casa para recebermos tantas coisas boas. Já louvamos, adoramos, meu Deus, ouvimos tantas coisas. Já participamos de coisas abençoadas. E agora, meu Pai, a tua palavra para fechar esse ciclo de uma noite abençoada. Que os nossos corações possam estar abertos para receber a tua palavra. Que o Senhor nos dê o discernimento, a clareza, o entendimento, a dissertação, a revelação daquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Para que possamos, meu Pai, guardar a tua palavra no nosso coração e praticá-la no nosso cotidiano. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie. Espírito Santo, somos dependentes, necessitados, precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Os que concordam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma história muito famosa, dos 10 leprosos. Jesus passando, e onde Jesus passava, quem sabia aproveitar a oportunidade, sempre se deu bem. Vocês se lembram da mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos ela gastou toda a sua fortuna, uma mulher rica, abençoada, mas ela tinha uma hemorragia crônica e durante 12 anos ela foi em todos os médicos renomados, médicos excelentes, médicos bons. Mas infelizmente a Bíblia diz que ela ia de mal a pior, enfraquecendo, anêmica, cada dia mais sem força. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. Jesus andava sempre com a multidão acompanhando ele. E a multidão também ouvia falar de Jesus. E existem 2 maneiras de você ouvir falar de Jesus. Você pode ouvir falar de Jesus como um religioso, como uma religião, como pertencente a uma religião, e não dar bola. E ficar com aquelas coisas, aquelas desculpas que nós gostamos de dar, né? Ainda não chegou a minha hora, ainda não é o meu tempo, não é a minha vez, Jesus não tocou, Jesus, e vai. E aí, amado, vai passando, o tempo vai passando, e as oportunidades vão ficando para trás.
Mas aquela mulher, em uma oportunidade, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, e ela ouviu de uma maneira diferente, porque aquilo tocou o coração dela. Então ela, ainda que fraca, anêmica, ainda que sem esperança, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela se levantou e começou a orar. E qual foi a oração daquela mulher? Uma oração muito simples, mas que trouxe um milagre muito grande para a vida dela. Ela disse: se eu tão somente tocar em Jesus, sararei. Olha a oração da mulher, mano. Você vê que às vezes não é pelo o tamanho da oração, não é pela beleza da oração, mas é a oração feita com fé. A oração que você faz crendo que vai trazer um resultado real, verdadeiro, através de Cristo. Porque Cristo é o Senhor de todas as coisas. Então ela ouviu e se moveu. Tem muita gente que ouve falar o nome de Jesus, mas não está nem aí. E continua vivendo a vida amarrada, presa, infeliz, insatisfeito, na depressão, na ansiedade, na angústia, na amargura. Porque, amado, ouvir falar e não reagir não traz resultado. Então, se eu ouço falar de Jesus, eu preciso ir atrás de Jesus, eu preciso buscar Jesus, eu preciso trazer Jesus para a minha vida, trazer Jesus para a minha casa. E este é o papel da igreja, de levar Jesus. Por isso que nós estamos aí trabalhando com as células, porque as células estão se movendo em vários lugares. Não importa a distância, não importa o bairro, não importa a pessoa, mas se tem uma necessidade, a igreja está disposta a ir a qualquer lugar para levar Jesus. E o que nós queremos é levar Jesus como solução. Não é para falar de nós, não é para falar, olha, a igreja é isso, faz aquilo. Não. É levar solução através de Jesus Cristo. Amém? Então tem muita gente, amado, que continua na mesma vida. Por quê? Porque apenas ouviu falar de Jesus. Jesus está passando e a pessoa perde a oportunidade. Quando Jesus estava passando aqui, nesse lugar, numa aldeia, então quando você ouve falar de Jesus, é totalmente diferente se você tomar uma atitude. É isso que faz diferença na nossa vida, ou na vida de uma pessoa que quer uma mudança na sua vida, na sua casa, na vida financeira, no coração, no caráter, na família, no casamento, no relacionamento. Então Jesus é a solução para tudo aquilo, amado, que está fora do nível, que está fora do controle, ou que está fora daquilo, da linha certa, da linha reta. E Jesus veio para justamente colocar as coisas no eixo. Amém, queridos? Mas para que as coisas sejam colocadas no eixo, eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer que eu tenho necessidade de Jesus. E foi isso que aconteceu com os 10 leprosos. Jesus ia passando numa aldeia, e esses homens ouviram que Jesus estava passando, e eles estavam leprosos. E os leprosos naquela época, amado, tinha que ficar no mínimo a 15 metros de distância das pessoas. Olha que situação, rejeitados, amargurados, infelizes. Eles só se davam bem no meio deles porque eles podiam ficar entre eles.
Imagina a conversa que não era desses 10 leprosos. Conversa triste. Aguardando a morte chegar. Esperando findar. Só que cada dia de 24 horas é como fosse 24 dias. Virava uma noite, virava um dia. E eles continuavam leprosos. Mas eles ouviram que Jesus estava passando. E a Bíblia diz então que eles clamaram ao Senhor. Eles levantaram a voz e clamaram por misericórdia. Misericórdia. E sabe o que foi importante nesse clamor? A Bíblia diz que Jesus viu eles. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, quando você clama, Jesus te vê. Jesus te vê. Talvez você não vê Jesus. Talvez você está lá no quarto, talvez você está na cozinha, talvez você está lavando uma louça, talvez você está fazendo uma coisa, arrumando a cama, varrendo. Não importa. Se você clamar a Jesus, Ele te ouve e te vê. Está te vendo a sua situação. E Ele quer mudar a sua situação. E foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Diz que eles deviam se mostrar aos sacerdotes. Porque o sacerdote é que ia dar a alta final da cura. Mas eles foram curados no meio do caminho. E no meio do caminho, um deles viu que já estava curado. Creu que já estava curado. Creu que já foi alcançado pela bênção. E ele não chegou até o sacerdote, ele pegou e voltou dali. Voltou dali mesmo. E veio se mostrar para Jesus. Ele veio se mostrar para o sacerdote certo. O sacerdote poderoso, o sacerdote que nós adoramos, que nós cantamos aqui. E eu fico maravilhado com a visão daquele homem, amado, porque Jesus falou, vai ao sacerdote. Mas ele percebeu, ele teve uma visão, como a mulher do fluxo de sangue, teve uma visão correta a respeito de Jesus. Então ele não foi para o sacerdote humano, mas ele voltou para o sacerdote sobrenatural. Não foi o sacerdote humano que iria dar alta para ele, mas o sumo sacerdote, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi que liberou a vida dele, amém? Aleluia! Irmãos, e às vezes nós pecamos por causa disso. Porque às vezes você está colocando a sua fé em homens. Em homens. E você está com a visão turva. E você não está enxergando a realidade do sobrenatural, do mundo espiritual. Jesus quer mudar isso na nossa vida, para que nós possamos olhar para Ele, e nele nós enxergarmos, amado, o sobrenatural, enxergarmos o milagre, a necessidade suprida, a operação da mão de Deus a nosso favor, porque Deus é vivo, e Deus está vivo, e Deus está operando nesses dias de incredulidade. E por o reino está meio banalizado, tem muita gente que não está ouvindo mais o nome de Jesus, não está ouvindo falar de Jesus, não está dando atenção a Jesus, e continua vivendo a mesma vida. Meu irmão, minha irmã, se a sua vida não está sendo transformada, tem alguma coisa errada aí. Precisa colocar Jesus no centro da sua vida, no centro da sua casa, no centro do seu trabalho, no centro do seu relacionamento, dentro de casa,
fora de casa. Jesus tem que ser o cabeça de todas as coisas, o Senhor na sua vida e na sua casa. Jesus tem que reinar no nosso lar. Então aquele homem enxergou, e você precisa enxergar o que aquele homem viu, porque ele voltou para Jesus. Irmãos, quantas pessoas aqui, quantas pessoas vêm para a igreja destruídas? Quantas pessoas vêm abandonadas? Quantos casamentos chegam aqui já à beira da falência? Leprosos, casamentos leprosos, vida leprosa, vida de pecado, vício, droga, jogo, tantas coisas, tantas mazelas que a gente vive nesse mundo, que procura, às vezes, enganado, e você entra, de repente você está preso, você está amarrado. Mas Jesus vem, muda, nos liberta, nos transforma. Jesus começa a fazer uma obra, porque Jesus, amado, ele começa uma boa obra, e a Bíblia diz que ele é fiel para terminar. Se Jesus começar uma obra na tua vida, ele quer terminar essa obra, amém? Não sou eu que vou terminar essa obra. Não é você que vai terminar a obra que Jesus tem. Nós somos instrumentos, somos vasos. Eu quero ser usado como instrumento, como vaso, debaixo dessa fidelidade de Deus concluir a boa obra através da minha vida, através da sua vida. Mas às vezes algumas pessoas não entendem o reino de Deus, não entendem o reino. Meu irmão, minha irmã, às vezes tem gente que só quer a bênção. Às vezes a pessoa só quer uma cura. Ela veio buscar Jesus porque eu quero ser curado. Glória a Deus, Jesus vai curar. Jesus cura. Jesus, ele não é como nós. Quem receber de Jesus não fica, não volta. Jesus não é vingativo, ele não vai matar ninguém. A pessoa recebe a cura e vai embora, como os 9 leprosos. Mas meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você, será que você quer só a cura? Você não quer mais nada de Deus? Quer dizer, a pessoa quer a cura para depois ir para a balada. Tem irmãos, pessoas que chegam aqui com a vida miserável, aí prospera, compra carro, cheio de saúde. E Jesus pergunta, cadê o irmão lá, cadê a irmã? Prosperou, cresceu, ficou uma bênção, subiu. É porque tem gente que some mesmo, perde a gratidão a Deus, perde a fidelidade de Deus, porque quer se envolver com este mundo, quer se envolver com as coisas, aquelas coisas que a pessoa não podia fazer, agora ela pode, porque Jesus, amado, nunca vi ninguém vir para Jesus e ficar na mesma situação. Eu nunca vi chegar alguém miserável e viver na miséria e ficar na miséria. Não tem como, não dá para ficar, porque Jesus, amado, ele é bênção. Não tem como a pessoa não prosperar. Não tem como você não realizar os seus sonhos, os seus desejos em Cristo. E Deus não tem problema de abençoar ninguém, ele quer abençoar todo mundo, amém? Mas o propósito maior para a sua vida, amado, não é uma cura, não é a prosperidade, não é o carro, é você cumprir até o fim a obra de Deus. É você perseverar até o fim, servindo a Deus, honrando e glorificando o Senhor.
Porque você viu que aquele homem que voltou, ele voltou para glorificar o Senhor, para a glória de Deus, e a sua vida é para glorificar o nome de Jesus, amém? Por isso nós precisamos perseverar, por isso nós precisamos insistir, persistir, continuar firmes, ligados no corpo, firmes na igreja, porque esse mundo nós não tem mais nada para nós. Nós caminhamos para o céu. Então você precisa ganhar a visão, amado, que nós não estamos aqui por acaso. Você pode viver nesse mundo do jeito que você quiser, mas eu quero dizer para você, sem Jesus você vai ser infeliz. Sem Jesus você vai se sentir rejeitado, abandonado. Sem Jesus você vai ver leproso. Porque tudo o que você precisa, tudo o que você sonha de bênção, tudo o que você deseja de bênção, Jesus pode derramar sobre a sua vida e não te cobrar nada. Jesus, quando liberta o homem de um vício, ele não cobra nada. Ele nem obriga a pessoa a andar com ele. Ele não obriga. Jesus pode te dar um carro zero, o carro do seu sonho, e mesmo assim ele não vai te obrigar a você a andar com ele, e nem vai te obrigar a você ser grato a ele. Porque se você quer ser grato a Jesus, você vai ser por amor a ele, amém? Gratidão. Hoje você já tem que ser grato, porque você acordou, Jesus deixou. É ou não é? Estamos aqui, adorando, ouvindo essa palavra, louvando ao Senhor, nos alegrando com a família, em comunhão com os irmãos. Eu não posso ficar fora dessa comunhão, mano. Eu não posso. Eu preciso estar. Isso me alimenta, isso me refrigera, isso me abençoa. Já falei, repito tantas vezes, quantas vezes eu cheguei mal nessa igreja, amado. Cheguei mal. Às vezes cheguei cansado, às vezes cheguei estafado. Às vezes estava lá em casa e falava assim, não, eu não vou não. Hoje, eu nunca faltei. Eu nunca faltei, então eu acho que eu tenho direito. Eu tenho direito de faltar um dia. Mas eu não consigo, mano. Aí quem me vê lá na rua chegando, arrastando assim, ó. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Mas quando eu entro naquela porta ali, eu não sei o que acontece, mas Jesus manifesta, Jesus toca, Jesus levanta, Jesus põe de pé, mas a alegria nasce, renasce, transborda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, porque isso aqui é um lugar de bênção, amado. Não dá para viver sem isso. Isso aqui é a nossa momento de justificação. Fizemos o culto domingo, você passou segunda, você passou terça, passou quarta. Quanta coisa pode ter acontecido na sua vida, né? Você pode ter ficado chateado. Às vezes você brigou com alguém. Às vezes lá no serviço, alguém pegou no seu pé, você ficou mal. Às vezes você falou que não devia, ficou mal. E só vai acumulando, só vai acumulando. Mas quando você está aqui, amado, a presença do Espírito Santo, sabe o que ela vai fazendo? Vai lavando, vai lavando. Desde domingo até agora, o Espírito Santo vai arrancando. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira,
quando você sair por aquela porta, você está totalmente lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. 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 Faça como o leproso que voltou. Pegue a visão. Pegue a visão. Os outros 9 amados perderam a visão. 2 grupos distintos, 1 e 9. É você que escolhe de qual deles você quer fazer parte. De qual deles é que você quer viver. Os 9 leprosos aproveitaram, foram para a balada, foram para o baile, foram para a festa, foram para o barzinho, foram para a festa junina, foi para a praia, foi para o sítio, foi para a chácara, se acabaram, tomaram todas, porque não ganharam a visão. Foram curados. Oh, legal, meu Deus do céu, legal, olha que bacana, nós somos curados e tal, pá. Recebemos, mas perderam a visão, perderam o reino, perderam a salvação, perderam o resto das bênçãos, porque aquilo era só o começo. Aquilo era só o começo que Jesus queria fazer, mano, na vida daqueles homens. Meu irmão, você começou a andar com Jesus, não para não. Porque se Jesus te curou, é só o começo. Se Jesus te libertou, é só o começo. Se Jesus mudou a sua vida, é só o começo. Se Jesus te visitou no seu coração e tirou a angústia, é só o começo daquilo que Jesus quer fazer por toda a eternidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então persevera. Persevera. Participa. Esteja nos cultos, vá na célula, esteja sempre junto com os irmãos. Você nunca vai sair vazio, nunca. Você vai sair vazio, você vai sair cheio, porque Deus sempre vai estar lá. Tem uma célula lá dentro da sua casa, quer dizer para você, Deus está lá, Jesus está lá, e Jesus já conhece a necessidade da sua casa, a necessidade da sua família. Jesus vai mudar a tua história para sempre, em nome de Jesus. E você vai ser um testemunho para a glória de Deus. Porque se Jesus está na tua casa, é para que tua casa seja glorificada, e a tua casa vai glorificar o nome do Senhor. Se você hoje, Jesus chegou aonde você estava, é porque você vai glorificar o nome do Senhor, pelas coisas que Ele vai fazer na tua vida, porque foi só o começo. E se Jesus começou, Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na tua vida. Aplauda ao Senhor e se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, Jesus está aqui. Jesus veio por sua causa. Se não tiver ninguém aqui, isso aqui é só um salão vazio. Mas quando entrou a primeira pessoa naquele salão, Jesus entrou junto. E ainda convocou o Espírito Santo, convocou os anjos e falou: vamos participar desse culto abençoado. Que privilégio, amado. Jesus está na casa. E quando Jesus passou na aldeia, aqueles leprosos clamaram para Jesus. Qual que era a necessidade deles? Ser curados da lepra. Qual que é a sua necessidade hoje? O que está passando? O que você está vivendo? Como que você chegou aqui? Qual é a sua condição? Qual a condição que você chegou neste lugar? Como está o teu coração?
Qual a sua necessidade? Qual o seu desejo? Por quem você veio buscar? Quem nessa noite que você está pensando e falou: Jesus, o Senhor podia operar um milagre? Jesus está aqui. E se você ganhar a visão, amado, hoje pode acontecer coisas sobrenaturais na sua vida, na vida de cada um na sua necessidade, cada um na sua questão diante de Deus. O nosso Deus é o Deus de misericórdia, é o Deus de graça, e Ele se compadece da sua necessidade. Ele não é como nós. Ele não é como nós. Nós muitas vezes somos frios, mas Jesus tem compaixão do seu povo. E nessa noite, as coisas podem mudar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, na sua empresa, no seu negócio. Não sei a sua necessidade, mas se você ganhou a visão como aquele leproso, ex-leproso que voltou para glorificar o nome do Senhor, para agradecer, quem sabe hoje não é o dia de mudar a sua história. Se você entendeu e você, como aqueles leprosos, você quer clamar ao Senhor, pedir misericórdia pela sua situação, para que Jesus opere um milagre, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós não, você vai orar. Você vai orar. Eu não sei o que você está passando esses dias. Eu não sei a sua necessidade. Mas nós servimos um Deus digno, um Deus honrado, um Deus que se preocupa com você. Você quer mudança lá na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, na sua empresa? Venha clamar ao Senhor, venha fazer. Você está sentindo aí, você está com a lepra, está preso, está com vício. Venha em nome de Jesus clamar misericórdia ao Senhor, porque nós vamos orar para que as coisas sejam mudadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.